eu vim falar um pouquinho sobre a crise da República Romana. O começo de tudo. Bom, tudo isso começou nos séculos mais ou menos 5 e 2 a.C., quando Roma ela conseguiu dominar a maior parte dos territórios do Mar Mediterrâneo. E isso acabou provocando vários problemas na República, né? No último século da República, ocorreram vários problemas que geraram uma crise. Com grande parte dos territórios dominados, ocorreu um aumento de latifúndios e de problemas sociais, porque os latifúndios eram um grupo de pessoas que tinham um poder maior, então tinham grandes lotes de terras. E esses problemas sociais aconteceram por causa dos latifúndios, porque já que eles eram donos daquelas terras, eles não queriam dividir. Então acabou acontecendo uma disputa pelo poder. Foi tentada uma forma de amenizar a situação, algumas formas de tentar amenizar a situação, né, para não ocorrer uma crise, mas na verdade elas aumentaram essa crise, né, elas pioraram a situação. Foi tentada a reforma agrária, que consistia os irmãos Tibério, Caio, Graco, eles tentaram fazer com que os grandes proprietários de terras dessem um pedaço das suas terras para os plebeus, né? Para que essa guerra ou para que essa crise parasse, já que estava acontecendo isso porque muitas pessoas não tinham essas terras, então elas não tinham onde morar. E aí acabou acontecendo essa crise por conta disso. Mas Tibério ele foi morto, ele foi assassinado mais ou menos no ano no caso 133 a.C. E no caso do seu irmão Caio, ele retomou o projeto, ele voltou com esse projeto, mas também foi assassinado em 127 a.C. E sem esse procedimento, começaram a aumentar as crises. Depois os militares entraram no poder, no caso eles começaram a serem os maiores líderes, eles começaram a se tornarem líderes, só que eles precisavam de melhorias, né, de novas funções. Então, no caso, Mário, que era um chefe, no caso ele era o líder de uma dessas militares, quando ele venceu as batalhas na África, o que ele fez? Ele resolveu reformar o exército. Ele fez com que o exército agora, aquelas pessoas que trabalhassem para ele há mais de 25 anos, recebessem lotes de terra, e ele também começou a pagar os soldados, já que o trabalho dele era muito arriscado. Mas essa também não deu muito certo. E aconteceu a revolta dos escravos. Bom, com o aumento da população, no caso, com o aumento da extensão romana, começaram a aumentar a quantidade de escravos. Então, a mão de obra estava toda na mão dos escravos. Então, tudo, eles tinham que fazer tudo. Então, eles começaram a se rebelar e se sentirem ofendidos porque eles não tinham nenhum direito. Então, eles começaram a reclamar, a brigar, a se defender para que mudassem essa situação e que os escravos agora tivessem direitos. Mas também não deu certo. E diante de toda aquela situação, o Senado ele teve que conceder com que os líderes militares agora eles tivessem um poder maior. Foi o que eu disse alguns minutos atrás, que eles tiveram que o Senado aumentou o poder dos líderes militares, ou seja, agora eles eram mais poderosos do que eles já eram antes. Eles tiveram que enfrentar várias guerras civis. No ano de mais ou menos 48 a.C., um desses líderes foi Júlio César. Júlio César ele assumiu o poder
e lutou até o fim em uma guerra civil, mas acabou sendo morto 4 anos depois. Sendo sucedido, no caso, quem ficou agora no lugar dele foi Otávio. E para ele obter o poder que Júlio César tinha, por exemplo, ele teve que enfrentar 2 rivais em outra guerra civil que marcou os últimos 2 anos da República e também o início de uma nova fase romana, no caso o Império em 27 a.C. Então, muito obrigada pela atenção.